Fala, meus sobrinhos, tudo bom com vocês? Curtiu? Tá tudo bom. Essa obra aqui se passa no mesmo universo de Nanomachine, sentido absoluto da espada, entre muitos outros de Murin que eu ainda vou trazer aqui no canal. Vou deixar o nome dela lá no nosso Discord, então cola lá para trocar uma ideia também. E lembrando, como é uma obra de Murin, vou adaptar vários nomes para melhor entendimento de todos. Agora, partiu! Mas ó, não se esquece de já deixar aquele likezão e se inscrever no canal, fechou? À frente, temos um jovem garoto chamado Jeong. Ele estava em uma cena bem pesada, porque o seu avô foi morto e foi partido ao meio com um golpe brutal. Várias vezes durante a sua vida, seu avô havia dito que deveria prometer algo bem importante, a de não mostrar a real natureza a qual o garoto escondia atrás de sua face. Mas ao ver seu avô morto no chão, não conseguiu derramar uma lágrima e apenas sentiu muito. Não poderia cumprir aquela promessa. Engatou em uma corrida com um sorriso bem malicioso e pegou uma foice do chão. Então, dias depois, somos levados até o condado de Zongyang, em uma carroça de madeira que parecia ser uma prisão ambulante, carregando vários homens bem mal encarados e cheios de sangue. As pessoas ao redor os reconheciam, eram todos ladrões e bandidos das montanhas. Berros ressoavam para que morressem logo. Da taverna ao lado, um homem encarou Jeong na carruagem e olhou triste para a cena. Tão jovem, a mesma idade do seu jovem mestre. Porém, o homem à sua frente logo avisou para não ter pena. Aquele jovem deve ser muito pior do que os demais homens ao redor, já que estava em uma carruagem sozinho, só para ele. Aquele garoto era conhecido como um assassino, e ele ficaria surpreso com o número de pessoas que aquele garoto matou com uma foice. Tanto é que as pessoas estavam o chamando de demônio assassino das foices. O homem com o chapéu informa que dessa vez precisa contratar alguém, um jovem que ninguém se importaria se morresse. E do lado de fora, uma pedra voou na direção de Jeong, acertando sua cabeça e mandando morrer logo. O jovem ergueu suas mãos para verificar o machucado, e no instante que fez isso, todos ao redor, incluindo os dois homens que conversavam na taverna, ficaram encantados. A beleza desse jovem era reluzente e estonteante. Rapidamente o homem do chapéu desceu as escadas avisando que não tem mais negócios ali, e estava indo atrás do garoto na carruagem, porque aquele jovem era o candidato perfeito. Então, vamos até o castelo de Zongyang. Lá o garoto estava dentro de uma cela com dois guardas o cuidando. Em pensamentos, Jeong se apressou demais. Finalmente encontrou um maldito que matou seu avô, mas ele era muito diferente dos demais homens comuns. Nem conseguiu derrotar. Seus olhos eram violentos e mesmo se lutasse agora contra ele, sabe que não o venceria. Imagina que se talvez aprendesse alguma arte marcial, possa derrotar aquele maldito. Talvez nem mesmo tenha uma segunda chance para tentar. E de repente uma fumaça começou a se erguer, e Jeong notou o cheiro. Todo dia nas montanhas comia ervas enquanto estava com seu avô. Então sabia que estes cheiros eram a erva rabo de lagarto e a pastinaga roxa, a chamada raiz valeriana e do nascimento. Essa combinação nada mais era do que um sonífero bem poderoso. Ao ver todos ao redor dormindo, decidiu fingir o sono e também fechou os olhos. Minutos depois, um homem abriu a porta e destruiu as algemas de seus pés, e nesse mesmo instante Jeong acordou e desceu uma joelhada no homem. Agora precisava fugir. Agradece ao tal sujeito que fez isso. Porém, sentiu diversas estocadas em suas costas, e o homem atrás avisou que acertou os pontos de pressão do corpo do garoto, e que ele não se moveria mais. Um ser com véus chega perguntando ao guarda-cão se o garoto no chão seria o tal candidato. E este é o jovem mestre a qual o guarda serve, e estava super interessado em ver uma prisão já que nunca entrou em uma antes. Khan o ergueu a pedido do jovem mestre, e neste momento o rapaz do véu começou a tirar a cobertura rindo. Sim, este garoto se parecia em muito, eles eram idênticos, só podia ser o destino. Os dois eram praticamente gêmeos. O jovem burguês brinca para não ficar surpreso. Se deixasse o garoto na prisão, seria arrastado por cavalos e esquartejado em poucos dias. A vida era injusta mesmo. Ambos tinham os mesmos rostos, mas eram tão diferentes. Então, estende uma oportunidade, uma única que só aparece uma vez a cada milênio. A oportunidade de Jeong se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão da espada Mok. A chance de ser o substituto de Mok Gyeon. Bom, não é uma má oportunidade.
Ele vai estar em uma grande mansão, comer comidas gostosas e ser servido por belas mulheres. E quando terminar o serviço, vai ganhar dinheiro para curtir a vida como um homem livre. E caso deseje aceitar tal oferta, era para comer a pílula que estava em suas mãos. E isso é explicado ser um veneno. Óbvio que Kano iria confiar em um delinquente juvenil cegamente, mas se fizer tudo bem feito, vai ganhar o antídoto. Jeong encara a pílula de veneno, apenas diz a seu avô que agora parecia ter uma segunda chance. Os três se levantam para ir embora, e neste momento o guarda pede para todos ficarem atrás e prestarem atenção, enquanto o jovem mestre pede para Jeong ficar à frente e iriam o levar para a mansão. O guarda abriu a porta e viu que a barra estava limpa, então se virou para informar, porém tomou um baita de um susto. Isso porque Jeong havia quebrado o pescoço do jovem mestre sem nenhuma piedade, matando o pobre coitado ali mesmo e jogando ao chão. Então perguntou o que o guarda-cã faria, e uma frase sádica diz que o falso jovem mestre morreu. É dito que antes do assassino das foices ser preso, ele atacou um grande salão na cidade e matou dezenas de pessoas. Matou todos aqueles que achou terem alguma relação com a morte de seu avô. Mas ao matar aquelas pessoas, sentiu algo. Estava pela primeira vez tão vívido. Aquilo era a alegria. Aquilo era a promessa a qual seu avô pediu para não fazer. Esta era a verdadeira natureza de Jeong. E a expressão que fez ao matar aquelas pessoas foi sorrir. Então sua verdadeira natureza é ser um ser maligno. E no instante que ia fatiar o homem à sua frente, recebeu um chute nas costelas de um artista marcial. Este, por sua vez, se impressionou que o garoto ainda estava vivo e sacou sua espada, avisando que, mesmo não aprendendo artes marciais, o garotinho era muito bom. Tinha sobrevivido a este último ataque, e de repente é como se tivesse se transportado para a frente de Jeong. Então pegou em seu pescoço e se levantou do chão. Um garotinho que nunca treinou artes marciais o estava seguindo. Era hilário. Então enfiou a espada no bucho de Jeong, atravessando seu corpo. Ainda avisou que uma criança poderia sobreviver a seu ataque fatal, mesmo não treinando artes marciais. E assim aconteceu. Mesmo com uma estocada fatal, sobreviveu. Não por muito tempo, claro, iria morrer de novo. Mas acabou recebendo uma segunda chance e com certeza não iria deixar sua natureza de lado, nem mesmo agora. O guarda em raiva levantou Jeong pelo pescoço também. Como ousou fazer isso? Jeong avisa que se quisesse mesmo matar, já teria feito. Presume que não tinha nenhum tipo de apego ao jovem mestre caído ali no chão. E ao ouvir este absurdo, arremessou o garoto como se fosse um trapo ao chão, e sacou sua lâmina, afirmando que era hora de morrer. Jeong ri, perguntando se era necessário fazer tudo isso. Afinal, engoliu aquele veneno, e o único com o antídoto era o guarda. Não seria incrível o terceiro jovem da grande mansão Mok servindo ao guarda-cã como um fantoche? Isso é bem sádico e esquisito. Então o guarda avançou com uma espada, porém fincou no chão, à frente de Jeong, e afirmou agora que seu nome seria Mok Gyeon. Levou o garoto até os aposentos para trocar de roupas, e explicou que se o garoto for pego, não vai receber o antídoto. É apenas uma marionete agora, não vai ser mais um substituto com boas coisas, e se tentar desobedecer, vai matá-lo imediatamente. Khan joga um neutralizador, que é um remédio que precisa ser ingerido a cada 24 horas, senão o veneno vai se espalhar pelo corpo e matá-lo. O prota teve sorte, muita sorte. Sobreviver àquelas estocadas que o atravessaram e agora ganhou uma nova vida. Talvez tudo isso seja coisa do seu avô, que lá do além está tentando o impedir de morrer cedo. Mas não planeja morrer até vingá-lo. Vingança é o que vai movê-lo. Aquele maldito que o estocou provavelmente já acha que morreu, porque o cadáver do verdadeiro Gyeon já deve ter sido encontrado, e no caso, o cadáver passou a ser Jeong, já que eram semelhantes. A família Mok é uma renomada família marcial, então vai se aprimorar dentro deste lugar como o terceiro jovem mestre, e depois disso vai encontrar aquele maldito que matou seu avô e parti-lo ao meio como seu avô foi encontrado. Já na mansão, alguns dias depois, o nosso protagonista, agora mais conhecido como o novo Gyeon, e já que tomou o seu lugar, e eu vou chamar ele assim por enquanto. Ele estava um pouco irritado com a presença do guarda a qual Khan colocou em sua porta, isso porque estavam vigiando 24 horas por dia. Este era Go-chan, o discípulo do guarda-cã. E ele já sabe sobre o que aconteceu, já que no dia anterior foi revelado que o verdadeiro Gyeon morreu. A função que foi dada era literalmente não tirar os olhos do novo jovem mestre, e Khan deixou claro que estava bolando um novo plano para se livrar desta marionete psicopata. Khan em si avisou que não planejava usar o novo Gyeon, isso porque ele não é uma pessoa que vai obedecer.
Era um jovem que estava no corredor da morte. Ele tem uma alta força de vontade para viver, além de que seu corpo era muito forte para um jovem nesta idade que nunca treinou artes marciais. No presente, Go-chan estava irritado de ter que ficar vigiando um pirralho que nem mesmo aprendeu artes marciais. Guion estava comendo o ranguinho dentro do quarto e levanta suspeitas, já que está há alguns dias nessa mansão e não era perigoso o local ao ponto de ter um guarda o vigiando. E chuta que o guarda-cã planeja mudar de lado e ignorar o acordo deles, talvez se alie com outro mestre da família Moki. Então decide acordar o guarda que estava se babando de sono. Eu estava a fim de dar uma voltinha e pegar um ar, assim como fazer algumas perguntas. Go-chan só o manda voltar para dentro antes que precise fazer algo violento, e Gion nega. Vai ser o segredinho deles, porém o guarda o pega pela camiseta e arremessa na parede, avisando que nada de bom vai acontecer se não cumprir as ordens, e manda voltar para dentro o quanto antes. O prota nota a força deste guarda, é muito mais fraco do que o guarda-cã, e enquanto segura em seu ombro, utiliza de um golpe usando o peso do guarda para o derrubar no chão e assim imobilizá-lo. E utilizando os mesmos golpes que Khan usou, selou os pontos de pressão do guarda. Go-chan ainda se movia, isso fez o prota notar que errou alguma coisa, afinal de contas estava só copiando os movimentos que viu uma única vez. Ao encarar o garoto de baixo, de fato o guarda-cã estava correto, este garoto era muito mais perigoso, mas alerta sobre o veneno, não era para esquecer dele. E é claro que o garoto não tinha esquecido daquilo, um veneno que precisa de um neutralizador regularmente. Então morde seu dedo, o que faz pingar algumas gotas de sangue, e com o guarda em posição de submissão, pega em seu rosto e pinga as gotas de sangue em sua boca, e o guarda começou a se mover de um lado para o outro tentando expelir aquilo. Precisavam usar energia interna para expulsar este sangue. E Gion revelou que desde o pivete sempre consumiu ervas e venenos juntos de seu avô na montanha, e em certo momento seu próprio sangue se tornou venenoso. Sabe quais ervas são usadas só pelo cheiro ou sabor. Revela que a maioria dos venenos nem mesmo funciona nele. Então não precisava mais de um neutralizador. Mas, como não é de todo mal, precisa fazer algumas perguntas sobre a mansão da Espada Moki. E tem certeza que vai o ajudar, afinal de contas, é o único que consegue neutralizar o seu sangue venenoso que acabou de dar para o guarda. E Go-chan apenas o encara, aquilo não era um garoto, era um demônio. Minutos depois, vamos até o salão principal da mansão Moki, no quarto do mestre da mansão. Este é Moki Indam, e ele estava sofrendo de algum mal. O médico não conseguia curar esta doença, na realidade nem mesmo sabia a causa deste problema. Mas o pior não é isso, é que o mestre não escolheu um sucessor, e por isso tudo estava muito calmo. Isso é chamado de calmaria antes da tempestade. A partir do momento que o mestre morrer, os irmãos vão derramar sangue um do outro para obter a posição de patriarca. A primeira esposa do atual mestre gosta do primeiro filho, então ela vai fazer de tudo para assegurar esta posição. E essa primeira esposa é a senhora Soki, que veio ver como seu marido estava. Ao receber as informações do médico, já esperava por isso e por este motivo preparou um ritual de xamanismo. O médico berra que isso é apenas uma crença falsa, não tem embasamento algum, porém Soki pede para se retirar da sala e avisa a todos para não deixar ninguém entrar no salão principal. Do outro lado do prédio do terceiro jovem mestre, ele estava olhando para a mansão principal e avisando ao guarda que desejava ir conhecer o mestre deste lugar. No caminho, Gion já estava meio que a par da treta da mansão, que no caso ele seria usado como um substituto e morreria na provável guerra de sucessão, onde o primeiro jovem mestre iria matar o terceiro falso. De fato, era um excelente plano, muito perfeito. O primeiro jovem mestre é Moki Iengo. Tem uma marca de nascença na bochecha, adora encher a cara e é um mulherengo nato. É o menos capaz dos 4 irmãos, sendo bem ganancioso e cruel. O segundo filho é Moki Eunpi. É muito parecido com a mãe, bem inteligente e astuto, e ninguém sabe o que ele pode fazer na possível guerra de sucessão. A intenção do terceiro jovem mestre era colocar eles em uma guerra, e o substituto morreria para os 2 irmãos mais velhos, e quando eles ficassem com a guarda baixa, o verdadeiro Gion iria aparecer e mataria eles. É uma pena que o verdadeiro Gion morreu dias atrás, uma variável gigantesca aconteceu. O guarda perguntou o motivo de ir visitar o mestre, e o prota respondeu que era bem simples. Pelo que ouviu nos corredores, o mestre está com a pé na cova, e se ele morrer, sua vida vai ficar bem mais difícil dentro desta mansão. E pede para manter isso em segredo, um segredinho entre eles. Do outro lado, na entrada da mansão, chegou o tal xamã. Este era Myoshin.
e logo avisou que precisa que todos estejam a no mínimo 30 passos da mansão. Não pode ser interrompido, e ao passar próximo a Sokkie, ela dá uma risadinha e pede para não esquecer sobre os pedidos que fez. O xamã se vai, avisando que vai conseguir o selo do mestre da mansão e o manual secreto, e era bom se despedirem dele, dando a entender que o mestre não iria sair disso vivo. Sokkie leva seus homens até longe da casa principal, e no caminho vê um garoto treinando. Este era Moki Yeonchun, o quarto filho do mestre, e seus olhos fervem de raiva. Não podia perdoar aquele garoto, fruto de uma relação com uma guerreira de fora do castelo. Quando ela foi embora, o prota e o guarda chegaram do outro lado, e logo Guion perguntou quem era o garoto nos campos de treino, e foi respondido que era seu irmão mais novo. O quarto filho, ele era dito ser o favorito do mestre da mansão, porque é o único que tem proezas marciais e não relaxou em seus treinos, um perfil que lembra muito o próprio mestre. Ao ver o garoto praticando, o prota perguntou que, se caso aprenda artes marciais, será que poderia matar o guarda-khan? E Go-chan ficou um minuto em silêncio e decide responder que os fundamentos das artes marciais são treinamentos internos, tipo a respiração. Com o tempo e aprendizado, vai conseguir reunir o Ki interno, e ao fazer isso, vai ficar cada vez mais forte. Porém, o Ki interno não é algo que se reúne em um único dia. O guarda-khan tem pelo menos 30 anos de Ki interno a mais que o jovem, além de ser um artista marcial de primeira classe. Mas pensa ter explicado tudo isso à toa, porque para começar a treinar, precisa ser no máximo até os 9 anos de idade, senão a energia impura vai se acumular e não importa o que faça, será muito, mas muito mais difícil acumular Ki interior. E continua rindo internamente, não importa quanto treine, será só um sapo em um grande poço. Mas logo tomou um susto, porque Guion estava à sua frente, segurando em seu rosto, avisando que os olhos do guarda estavam bem gananciosos. E isso dava vontade de os perfurar, e pede para o guarda se tornar sua propriedade de uma maneira tão suave. O guarda não consegue responder a isso, apenas abaixando a cabeça. O guarda ainda avisou para saírem dali, isso porque o quarto não gosta do verdadeiro Guion. Há 2 anos atrás, Guion xingou a mãe do quarto, chamando ela de uns palavrões bem feios aí. E o prota apenas caiu na gargalhada ao ouvir isso, e decidiu sair para um encontro com o mestre da mansão, e deixar o garoto treinando no pátio. Na casa principal, o xamã estava fazendo uns troços meio esquisitos de um lado para o outro, e o mestre da mansão estava com uma doença severa se espalhando a partir do seu coração. Ao ver isso, o xamã constatou que era uma energia mortal. Qualquer pessoa comum já teria morrido, e de fato ele era um artista marcial impressionante. 50% de chance ele tinha de sobreviver ao terminar este ritual, e não se importa se na verdade ele vai viver ou não, só quer terminar isso logo e ganhar suas recompensas. O xamã então começa a entoar diversos mantras e invocações no papiro à sua frente, e enviou este papel na direção de onde a energia estava se acumulando. Com isso, uma luz se formou, enquanto o xamã continuava recitando diversos rituais. Mesmo tentando por diversas vezes, o corpo de Indan continuava fraco e a doença se espalhava. A energia era muito maligna e poderosa, e enquanto recitava, percebeu algumas moedas caindo no chão dos seus fios. Alguém tinha entrado no salão. Se forem incomodados no meio disso, algo ruim poderia acontecer, e de repente a energia maligna colidiu com o xamã, o mandando voando para trás e caindo aos pés da duplinha que acabara de chegar. Os dois nem entenderam a situação direito, porém Guion chegou até a frente do mestre da mansão e o saudou como seu pai. O xamã logo atrás ficou maluco, mandando os dois irem embora porque estavam em um meio de uma sessão. Logo revela que essa interrupção causou um grande problema. A energia mortal no corpo do mestre estava piorando. Porém, o momento estava no pior possível. O corpo de Indan foi tomado pela energia maligna e começou a se contorcer sozinho. Então pediu por ajuda para segurá-lo enquanto continuava o ritual. Jogou outro amuleto, desta vez na cabeça, para suprimir o espírito maligno que estava tentando tomar posse deste corpo. O corpo de Indan possuído segurou no braço do guarda e apertou com força, quase o quebrando, até que caiu na cama. O xamã alertou que isso era bem perigoso para todos e que deveriam sair de perto agora, mas a mão de Indan continuava segurando o braço do guarda, e era visível uma figura negra percorrendo até que de trás o prota tirou uma espada sabe-se lá de onde e cortou uma parte de sua mão. Seus olhos se fixaram com aquela velha natureza maligna, e avançou mais uma vez, cortando agora o braço por inteiro de seu pai, e assim o xamã utilizou do talismã em cima dos cotocos que foram cortados. Ao ver toda a bagunça, o xamã precisava meter o pé dali o quanto antes, afinal falhou no serviço e o mestre perdeu um braço. Mas a espada de Guion foi apontada na direção da cabeça do velho,
mandando abrir o jogo. Tinha algo andando no corpo de Indan, e isso poderia o matar ainda. O xamã berrou que não tinha tempo para essas brincadeiras. Ou o jovem queria que seu pai também morresse. Ao ouvir a palavra também, questionou o xamã. Quem mais poderia, dentro da mansão, querer que o mestre fosse morto? Vendo que não sairia dessa situação caótica e com a espada em seu pescoço, revelou que foi a primeira esposa. Também pediu para localizar o selo do mestre e o manual secreto com a ajuda do espírito maligno. Gotian ficou irritado com as ações da primeira esposa e alertou que precisavam salvar o mestre o quanto antes. Porém, o prota parou por alguns momentos e mandou o xamã continuar com a procura do selo do mestre e o manual secreto, mesmo que fazendo isso, o seu pai não possa sobreviver. Logo, o xamã retirou um receptáculo de seu bolsinho. Isso era para prevenir que o mestre possa morrer se encontrar com o espírito mais uma vez. Então, utiliza os cotocos que foram cortados. A energia se mistura ao braço e recria mãos a partir do cotoco, e segura o receptáculo como se fosse o verdadeiro mestre da mansão. Na cama, Indan berrava de dores e agonia. O xamã notou que a energia maligna estava cada vez mais poderosa, e se forçar mais um pouco, o espírito poderia ser libertado. Mas o garoto não iria o ouvir. Só que tem uma ideia genial. Algo passou em sua mente, então avisou que vai restringir o espírito maligno. Só pede para o guarda se afastar para fora, para não ouvir a conversa entre eles. Então chama o espírito, e o corpo de Indan começa a responder, berrando quem o estaria o incomodando. O xamã questionou sobre os itens que estavam procurando, e o espírito dentro do corpo revelou que está no subsolo do salão medicinal, na quarta porta de pedra. E neste momento o receptáculo explodiu pela energia maligna. O xamã pediu ao jovem mestre para cortar o fio que ligava com o mestre da mansão, senão iria piorar a situação. Ao fazer isso, as energias e mãos foram para cima de Guion, e de repente ele foi tomado por todo este poder maligno, e à sua frente o velho apenas sorria de maneira maliciosa. Ao perder a consciência, o xamã colocou o talismã na cabeça do garoto para evitar que o espírito saísse de dentro. E dentro do prota, a energia do espírito estava perturbando sua mente. Estava nervoso porque foi colocado em um fantoche. Mas este corpo era bem jovem, então não haveria problemas. Vai assumir este garoto e matar a todos novamente. Então vamos à mente do prota. Ele estava em uma espécie de sonho. Um lago ao qual sempre visitava, em uma montanha tranquila a qual sempre visitava. Um lugar que ele sempre visitava, então não tinha como se esquecer deste local, afinal de contas, ele sempre visitava. Mas tem um sentimento estranho, algo que estava fora do lugar a qual ele não visitava. Parece que está se esquecendo de algo, e ao olhar para cima da floresta, uma fumaça e chamas estavam vindo da direção de sua casa. Então partiu correndo, preocupado com a situação de seu avô. Ao chegar na casa, foi a cena trágica que viu, o seu avô partido ao meio. Então o agarrou e pediu para não partir, porque agora tinha entendido a existência dele. Entendeu que a existência de seu avô era importante, alguém muito importante a quem não poderia perder. De trás, o espírito maligno apareceu vendo tudo isso, e entendeu quem era o garoto, que estava chorando ao abraçar seu avô, e utilizou de sua energia para consumi-lo. Mas de repente, o velho reapareceu sem ferimentos e chamando por seu neto. E os olhos do prota se abriram, perguntando o que diabos estava acontecendo ali. Então correu na direção de seu avô e o abraçou com força mais uma vez. E em sua mente a única coisa que dizia é que não perderia o seu avô nunca mais, já que ele é a única razão para uma alma que já deveria ter morrido continuar em vida. O espírito maligno continuava observando tudo isso, rindo de tudo. Era exatamente assim que precisava ser. Se lembra do passado, das memórias felizes. Este mundo era felicidade infinita, algo criado pelo próprio espírito. Entre meias conversas, o prota perguntou do porquê o seu avô lhe deu o nome de um personagem que era chamado de Justo. E enquanto isso, o espírito continuava gargalhando e estava na hora de deixar este local. Mas ao encarar o garoto, o mesmo o olhou fixamente, e isso nunca tinha acontecido. Então, o prota avançou reto no espírito, e rindo disse que se lembrou das coisas desagradáveis com essas memórias. Brincar com memórias do seu falecido avô era algo imperdoável, e parece que o espírito entendeu errado as coisas aqui. Ao invés de mostrar as memórias felizes junto de seu avô, ele deveria ter mostrado memórias de onde o garoto estava rasgando e matando o desgraçado que assassinou o pobre coitado do velhinho. O espírito notou a existência de algo mais profundo neste garoto, um instinto puro de intenção de matar, um sentimento que até mesmo espíritos malignos evitam. Então, como um ser vivo, um jovem como esse tem tal sentimento? Mas algo estava restringindo essa intenção assassina. E de fundo, o seu avô estava para responder à pergunta anterior. Jeong, sim, este foi o nome que deu a seu neto.
porque é diferente das outras crianças, sempre desejou que crescesse para ser um homem gentil e justo, e por isso deu o nome de um personagem que significava a justiça. A imagem do velhote começou a se fragmentar, e suas últimas palavras foram para continuar a crescer sem se desviar do caminho, crescer como uma pessoa justa. O espírito, ao ver este momento de hesitação, conseguiu escapar das mãos do Prota e saiu correndo entre minhas memórias, e logo atrás o nosso garoto maluco estava perseguindo e até mesmo conseguiu encontrar uma foice no chão. O espírito só precisava mergulhar mais fundo na consciência para escapar daquele garoto louco. Então, chegou até um campo verde deslumbrante, parecendo um papel de parede do Windows. E entre meio a este campo havia uma porta com um selo. Parece que ali estavam as memórias seladas, e se perguntou do porquê estava neste formato. Mas não precisava pensar muito, só tinha que abrir esta porta e assumir a consciência que deveria estar escondida no fundo de tudo isso. Mas ao tocar na porta, sentiu uma energia bizarra ao seu redor. Sentiu que estava sendo assumido ao contrário. Sentiu que estava sendo devorado e berrou em desespero. Logo, a única coisa que se podia ver era a figura do espírito sendo engolido pela mente do Prota. Neste mesmo instante, do lado de fora, poucos segundos haviam se passado e uma explosão de energia maligna foi vista ao redor do corpo do jovem mestre, que se levantou tranquilamente e das suas mãos uma aura sombria foi emitida, e dessas sombras se ergueu uma figura monstruosa. Prota o chamou de monge demoníaco. E do lado de fora da mansão principal, vamos até Jang Myeong, se lembrando da época a qual admirava o senhor da mansão. Ele foi um verdadeiro herói e que nunca errou. Conheceu Indan quando tinha apenas 19 anos, e juntos subjugaram diversos meliantes, e depois disso se tornou o mestre da mansão interna, seguindo fielmente Indan. É como se este cara fosse o terceiro no comando. Se pergunta como as coisas acabaram assim, como tudo acabou com aquela mulher fazendo o que bem entende. E sabia que o xamã que estava dentro da sala do seu senhor tem certeza que ele era uma fraude. Talvez até mesmo use algum remédio para ameaçar a vida de seu senhor. Então se levantou nervoso, não podia ignorar o que estava acontecendo. Isso ia contra o que jurou ao seu senhor e amigo também. Então foi em direção à casa principal. E dentro da casa principal, o xamã encarava atordoado a cena. Aquilo não era só um espírito maligno normal, era um de alta classe. Com uma simples ordem, Guion ordenou a seu espírito maligno para que atacasse o xamã. O mesmo se defendeu com suas artes contra espíritos malignos, e o velhote estava assustado. Como um pobre garoto poderia comandar um espírito maligno assim? Era uma entidade de pura maldade. O xamã foi rapidamente repelido pela força do espírito, então correu até um arsenal de espadas, porém não foi nada efetivo. O espírito o jogou ao chão e começou a consumi-lo. O xamã pedia por socorro, não queria morrer, mas o Prota apenas ficou de braços cruzados, dizendo que não vai matá-lo por tentar o enganar. Não, não é por isso, mas sim porque sabe onde estava o manual secreto e o selo do mestre. E o xamã apenas encarou isso e tentava se agarrar à vida, ao último resquício de vida que tinha, até que foi completamente consumido pelo monge. O Prota chamou o guarda do lado de fora e perguntou se conseguia carregar cadáveres. Então, pegou na espada e começou a destruir a sala. Isso porque precisavam criar uma história. Disse que o xamã ficou louco e começou a balançar a espada por aí, até mesmo cortou o braço do mestre da mansão, e os dois acabaram se deparando com esta cena e vieram salvar o mestre, matando o xamã. Go-chan explicou que a primeira esposa ela é bem sagaz. Não vai acreditar em uma cena tão óbvia e mesquinha assim. De fato, o Prota sabia que era meio tosco tudo isso, até porque o xamã foi um contratado direto daquela mulher. Então decidiu tornar tudo isso ainda mais realista. Avisou que o xamã cortou o braço do mestre da mansão e tentou assassinar o terceiro filho. Assim, enfiando a espada em sua perna e fazendo jorrar sangue para todos os lados. Questionou se agora estava mais realista. O guarda, ao ver toda essa cena, percebeu que o garoto é mais do que assustador e não pode fazê-lo de seu inimigo jamais. Nesse instante, o mestre Myeong chegou e observou todo o ambiente, e claramente ficou nervoso com tudo o que estava vendo e sem entender nada. O Prota se levantou pedindo para se acalmar e fingiu a queda por conta do ferimento da espada. Go-chan o encarou, e o garoto estava sorrindo, o pequeno maldito. Logo somos levados até o salão medicinal, já com Guion sendo tratado, e estava se sentindo muito bem com todos os cheiros de ervas medicinais ao seu redor. Este era o local a qual precisava estar. Até mesmo mandou o monge vasculhar este local.
e foi informado que os tesouros do mestre estavam nessa sala. Go-chan chegou em seguida com seu braço sendo tratado, e retirou das bandagens 2 livros que o xamã carregava. E só conseguiu pegar isso do xamã, porque estavam queimando todos os itens que ele trouxe, tentando se livrar das evidências. Go-chan questionava do porquê que eram estes livros, então o Prota aponta para fora, pedindo se poderia enxergar algo. E não, o guarda não conseguia enxergar nadica de nada. Porém, o monge demoníaco estava ali, bem nesta posição, e isso aliviou as suspeitas do Prota. Neste momento, um tumulto acontecia do lado de fora da porta, e então a primeira esposa foi quem invadiu a sala, e ela não estava com uma cara nada agradável. O guarda saudou e disse seu nome em voz alta, revelando quem ela era para o Prota. O guarda-cã havia dito que era para tomar cuidado com ela. Ela era a número 1 na lista de pessoas mais perigosas. Isso porque ela veio de um clã marcial e ela era bem astuta, e deveria tomar cuidado justamente com a astúcia e inteligência dela. Guion a cumprimentou, porém a mulher logo avisou que não veio por isso, e meteu um tabefe na perna enfaixada que fez o sangue saltar ao redor deles. Encarou de perto o garoto e seu ferimento, e até brincou que talvez este machucado seria forjado. Ao lado do guarda, uma das guerreiras levantou a espada contra ele, para não se mexer nem fazer nada louco. Só que avisou que um xamã habilidoso nunca seria possuído durante o ritual, e como o garoto se atreveria a tentar enganá-la. Logo meteu um tabefe na cara do Prota que o fez sair da cama. Ela pediu para revelar tudo o que aconteceu dentro daquela sala, mas Guion começou a rir alto, muito alto mesmo, e só que acreditava que o garoto tinha pirado completamente. Então, levantando a mão, ordenou ao monge demoníaco para avançar, e ele passou por dentro de Sock, o que causou nela uma sensação de temor e medo. E logo atrás, uma de suas empregadas foi levantada pelo espírito. Ninguém entendia do porquê aquilo estava acontecendo, e nem conseguiam ver o monge. E de trás, o Prota se aproximou do ouvidinho da primeira esposa e perguntou se ela desejava o livro secreto e o selo do mestre. Se realmente queria isso, deveria ter vindo negociar ao invés de ameaçar. Era a opção dela acreditar ou não. Diz não desejar ser o mestre da mansão, porém o filho de Sock não é o único que deseja ser o mestre desse lugar também. E como ela estava o ameaçando assim, não tinha escolhas, vai ir atrás do segundo irmão. Não, na verdade até o quarto irmão seria interessante para entregar o manual secreto do mestre. Alertou que quem domina a situação não era ela, e pede para se cuidar nas próximas noites frias que viriam. Então vamos até o Salão da Flor, que é a residência de Sock. E a garota não parecia nem um pouco animada, destruindo tudo ao redor e não conseguia ficar calma, porque ela foi ameaçar o garoto, mas não funcionou. Se pergunta como aquele moleque mudou tanto. Estava diferente. Se questionava se ele estava escondendo sua verdadeira face até agora. Guion sempre foi inteligente desde criança, mas desde que sua mãe morreu começou a perder a influência da mansão. Talvez este evento o fez mudar. A guarda ao lado avisa que pode matar o terceiro mestre a qualquer momento. Porém só que não quer isso. Se perderem os itens que ele tem, vai ser bem ruim. Então ordena para alertar o Salão da Fênix sobre a morte do xamã. O Salão da Fênix é a organização a qual o xamã Myoshin fazia parte. Este era o plano a qual esta rabugenta criou para causar terror na mansão. Então, voltamos no meio da madrugada até o centro medicinal, e lá estava o Prota lendo alguns gibizinhos que o xamã deixou, aprendendo sobre os espíritos que viviam neste mundo. Aprendeu que espíritos têm cores, e com isso suas forças também são variadas, como por exemplo o ranking vermelho, que estão ligados a locais e seus poderes são limitados a no máximo pequenos sustos. Os espíritos de ranking laranja podem se prender a um corpo humano, causando doenças. O terceiro são os espíritos de ranking amarelo. São perigosos porque podem matar humanos e devem ser exorcizados. Logo ao seu lado, o monge apareceu e se pergunta se por acaso aquele ali seria um de classe amarela. Por algum motivo, o poder do monge não funcionou em Sock, por isso atacou sua subordinada mais cedo. Até mesmo funcionou em Go-chan como teste. Ao puxar uma das gavetas em sequência, uma entrada foi aberta no salão, e imagina que o monge não deve ter funcionado porque Sock é uma artista marcial de primeira classe, assim como Khan, então precisa colocar as mãos em um espírito ainda mais poderoso. E no livro lê sobre o quarto tipo, o Espírito Verde, um ser maligno que existe por décadas e tem habilidades de controlar o ambiente e criar pequenas alucinações. Este é listado como muito perigoso e deve ser exorcizado o quanto antes. Com a passagem aberta, era a hora de explorar o cofre secreto do mestre da mansão.
E quanto mais descia, mais fundo ficava. O negócio era bem elaborado e profundo. Então, chegou ao local descrito, abaixo do salão medicinal, atrás da quarta porta de pedra. E ao abrir, tinha mais um caminho. E quem fez esse espaço realmente tinha muito tempo livre, hein? Guion deu alguns passos e acabou pisando em uma alavanca, que logo fez uma enorme pedra cair do teto em sua direção. Conseguiu saltar para longe, e neste mesmo instante já pisou em outra alavanca que fez diversas flechas afiadas voar em sua direção, se esquivando por pouco. O caminho era bem tortuoso. A cada passo, as armadilhas aumentavam e deixavam o caminho ainda mais demorado. Imagina que este manual secreto deve ser extremamente valioso para estar tão escondido e ao redor de tantas armadilhas. Ou poderia ter outra coisa abaixo disso tudo que seja tão ou mais importante. Finalmente passou por aquele mar de armadilhas e topou com uma espécie de pequeno templo de madeira, mas parecia com um ambiente de treinamento pelas marcas que tinha ali. Alguém com certeza ficou muito tempo neste local. Chegou no fim da sala e encontrou o tal falado manual secreto. O seu título era A Determinação de Adamantina e a segundo era A Técnica da Espada de Coração de Madeira. Goetian havia dito que o manual era uma divisão de 2 livros, um de técnica de espada e outro de cultivação de energia interna. Decide levar os 2 gibis junto consigo. Só acha estranho que neste grande local haja só 2 itens assim. Tem que ter mais alguma coisa escondida por aqui. Nota que existe um caixote, que parecia bem pesado e totalmente fora de estética deste ambiente. Não fazia sentido estar ali. Então, decidiu matar sua curiosidade e empurrar aquilo, e touché! Estava de fato escondendo algo envolto de talismãs. Ao abrir essa despensa escondida, havia outro pequeno baú de madeira, e uma energia maligna emanava lá de dentro. Ao abrir tal caixa, até mesmo as chamas ao redor sussurraram. O livro que estava lá dentro era estranho, tinha uma capa em couro deformado, mas pareciam peles humanas. O cheiro e a textura era doentio. Ao ver isso, o sorriso de Guion se abriu ainda mais. Então somos levados até o segundo mestre, Eunpi, que estava dando uma festa do balacobaco, enchendo a cara e estava dando essa festa porque tinha um excelente pressentimento que se tornaria o próximo mestre. Tudo isso graças ao guarda Khan trocar de lado e revelar informações. Khan revelou que Guion perdeu suas artes marciais. E não vai contar que ele é apenas uma sósia, claro, seria perigoso espalhar notícias que falhou em proteger o terceiro mestre. Com as informações, Eunpi estava mais do que animado para ser o próximo chefe da família, ainda mais com Khan ao seu lado. Claro que isso criou uma curiosidade e Eunpi questionou como que seu irmãozinho tinha perdido as suas artes marciais. Mas isso era algo que Khan não desejava contar, não agora pelo menos. Eunpi então vai deixar tudo nas mãos do guarda. Confia nele, o chamando de ex-assassino daquela organização. E isso causa um choque no guarda. Isso era para ser um segredo, ninguém deveria saber sobre seu passado. Quando o guarda sai do salão, Eunpi avisa a todos que o terceiro irmão deve estar tramando algum plano, e manda seus homens irem conferir e descobrir, e poderia também quebrar alguns ossos do seu irmãozinho no processo, mandando o seu homem mais confiável. Voltando ao Prota, ele continuava com um sentimento estranho, seus dedos vibravam ao tocar naquele livro. Aquilo com certeza era algo muito perto da morte. Estava curioso, queria desamarrar o rosário e ler o conteúdo agora mesmo. Mas neste momento, o monge demoníaco saiu das sombras e se ajoelhou tremendo de medo ao ver o livro. Algo naquele manual o fazia ter medo. E por conta dessa aparição, causou ainda mais ânimo em Guion. Algo neste livro era incrível. Mas, se o monge estava ali, então deve ter alguém por perto lá em cima, e só poderia ser o intruso. Então vamos a tal intruso, que estava sob os telhados da casa medicinal. Entrou no quarto e viu o pobre garoto dormindo tão calmamente na cama. Seu trabalho era só checar a energia interna e ir embora, mas ao ver alguns livros à mesa, foi logo conferir. E deu de cara com as técnicas secretas do mestre da mansão, e começou a ficar eufórico. Isso daria total vantagem para o segundo filho. Porém, como nada são rosas, logo atrás Guion apareceu e agarrou a cabeça do maluco por trás e arremessou na mesa, causando uma pancada que com certeza doeu. E ele não parou, continuava espancando o homem com o mesmo movimento de bater sua cabeça na mesa com brutalidade sem parar. Minutos depois, este homem acordou sem entender o que estava acontecendo, e o Prota o arrastou para debaixo do salão medicinal. Guion colocou uma faca à sua frente e decidiu que precisavam conversar.
O nome deste pestinha é Il, e estava com toda a moral, mandando soltar, senão o segundo mestre não vai deixá-lo sair vivo depois disso. Mas se entregar os manuais ao segundo, vai pedir com jeitinho para deixar o prota vivo. Claro que o nosso pequeno maníaco não concorda diretamente, mas diz que vai tentar desarmar Il. Ao ir para cima dele, de fato, corta a corda da sua mão, mas também leva um dedo junto. Só que Il não sentiu nada, na realidade não sentia nem mesmo sua energia interna. O prota revela ter usado um paralisante, usou as ervas que tinha no salão medicinal. Então não precisava se preocupar, o corpo todo, exceto a cabeça, estava dormente. Fez isso porque deseja respostas, e se não colaborar, vai cortar um dedo por vez. A primeira pergunta é do porquê o seu irmão enviou Il no meio da madrugada. O rapaz pendurado pediu por um segundo, e isso foi o suficiente para o seu dedo ser cortado. Aí o terceiro, o quarto e agora só faltava o polegar. Então Il berra que foi enviado para descobrir se de fato o terceiro jovem mestre tinha perdido as suas artes marciais. Guion parou por um momento e imaginou o que pode ter acontecido. Sua segunda pergunta foi se o guarda-Khan foi o responsável, e logo Il abanou a cabeça respondendo que sim. Mesmo nessa situação, vê o quão sádico e inteligente o terceiro filho é. Apenas com uma informação boba como essa, ele já relacionou com o guarda-Khan. Guion não tem mais nenhuma pergunta ou utilidade para o homem à sua frente, e por isso Il viu que sua morte era iminente e berrou que não queria morrer. Até mesmo estava jurando lealdade ao prota, mudaria de lado e faria de tudo para ajudá-lo. Não importa o que acontecesse, daria até mesmo sua vida para isso. Guion, vendo essa dedicação toda, disse que estava tudo bem, aceitaria ele. E pediu por um favor, um grande favor que somente Il poderia fazer. Então, fincou sua adaga no pescoço de Il. Afinal de contas, ele tinha dito que daria sua vida pelo terceiro mestre, e aqui está. Rasgou a garganta do homem e o deixou para morrer enquanto jorrava sangue para todos os lados. O prota precisava de sangue para abrir o livro que viu antes. Aquele rosário não sairia apenas com força bruta. Ouviu algo assim, que um selo maligno é repleto de ki puro, então precisava colocar algo impuro neste selo para enfraquecer os poderes. O sangue de Il, que teve uma morte patética e injusta, serviria muito bem para isso. Então, derrama todo o sangue sobre o baú junto com o livro. De repente, o rosário de proteção começou a se partir, dando acesso a abrir aquele livro macabro. Se perguntava o que teria dentro daquilo com uma curiosidade imensa. Porém, algo pegou de surpresa o prota, porque o sangue continuava se espalhando e de repente a sala começou a ser tomada pelo sangue, enquanto uma aura assustadora tomava todo o ambiente. O salão inteiro se transformou em um mar de sangue, enquanto uma figura estava aparecendo acima daquele livro. Esta figura se revelou ser uma mulher deslumbrante, com longas vestes carmesins e um olhar penetrante. Guion nota que isso está acima do quarto nível do espírito, estava além da cor verde. Só poderia ser o espírito azul. Mas antes de continuar pensando, uma explosão de sangue ocorreu ao seu redor, e tal figura o chamou de humano tolo, e ordenou para oferecer sua alma. Encarou fixamente essa figura, e é dito que espíritos de ranking azul são muito antigos, e têm ressentimentos tão pesados, são poderosos para influenciar, causar alucinações e infligir dor diretamente. São necessários pelo menos 10 xamãs para exorcizar tal ser. Era classificado como extremamente perigoso, muito acima de um desastre. Enquanto estava no chão, o espírito disse que o garoto era bem lento, isso porque ela estava tentando esvaziar o corpo do prota para tomá-lo. E isso era bem engraçado para ele. Independente do nível de perigo, todos os espíritos desejam o corpo de alguém. E avisa que se deseja tanto assim seu corpo, vai ter que tomá-lo à força. Ouvindo isso, ela arremessa um disparo de sangue que acerta de raspão o abdômen do prota, e mais outro tiro que pegou em seu rosto mandando para trás. Chama novamente de todo mortal, e que precisou levantar sua mão para fazer isso. Avisa que tudo que precisa fazer é ser obediente, não era páreo para ela. Porém o prota continuava de pé, mesmo com seu rosto rasgado e sua carne ferida pelo disparo. O espírito continuava impiedoso, e então ergueu a mão novamente. E com o impacto do sangue, mandou o garoto voando até um dos pilares. Se aproximou do garoto e brincou que gostou muito dele, já que estava resistindo tanto, vai fazer uma oferta, que se entregar a alma a ela, então irá cumprir um desejo ao qual tenha, qualquer um. Mas se recusar, vai matá-lo ali mesmo e encontrar outra alma para possuir.
Ainda berra em o que o garoto desejava. Poderia fazer qualquer coisa, matar pessoas que o fizeram mal. Era só dizer quem foi, era visível um rancor em seus olhos. E Guion parou por um momento e disse que sim, tem um desejo. E seu desejo é que o espírito simplesmente cale a boca de maneira obediente e se torne seu familiar. Isso irritou o espírito de sangue, que explodiu em fúria. Se era isso, então mandou o garoto resistir ao que viria. Criou uma explosão de sangue que encobriu completamente Guion. Perguntou se seria capaz de resistir à dor, conforme sua carne se rasgava e seus ossos eram quebrados. No meio deste mar de sangue, a única coisa que o prota sentia era o gosto vermelho. Um gosto melhor que a cereja. Era mais viscoso, grosso e sujo como metal. Todos os seus sentidos diziam que isso era o sangue. Porém, era diferente. O tipo de sangue que provou quando se tornou o assassino das foices se perguntava qual era o sabor. Era do temor da vida, do calor, sim, aquilo era estar vivo. Mas o que sente neste sangue é apenas morte, não era sangue real. Não, tudo isso só podia ser ilusão. Então sua mente conseguiu quebrar essa imagem e despedaçar a criação do espírito de sangue. O mundo retornou ao normal após essa ilusão, e a mulher apenas disse ser impossível, enquanto encarava a aura maligna sendo emitida pelo garoto. Então decidiu enviar uma borboleta de sangue, que explodiu ao chegar próximo do prota. Ela notou que isso era a liberdade de sentidos, uma técnica taoísta que anula os próprios sentidos. A borboleta que ela enviou era uma ilusão também. A técnica que ele usou permitia ao usuário escapar de alucinações que enganam os sentidos. Era bem fácil de falar, mas o ato de anular a realidade é difícil até mesmo para os mestres taoístas. Então, como que uma criança poderia fazer isso? E imagina que talvez este tenha nascido com as qualidades de um mestre. O prata começou a sorrir e até soltou algumas gargalhadas altas, isso porque se lembrou das escrituras dos livros dos espíritos, que diziam que quanto mais antiga e mais poderosa uma monstruosidade fosse, maior eram as chances de estar conectado a algum receptáculo. Ele diz isso segurando o livro, e logo mete uma mordida na capa, e isso causou uma dor esmagadora em cima do espírito de sangue que berrava. O espírito olhou indignado para isso. Ninguém foi capaz de danificar diretamente o livro, isso porque aquilo era rico em ki monstruoso, um ki de morte. Tomada pela fúria, avançou diretamente no pescoço do prota e o jogou na parede. Seus olhos queimavam de raiva amaldiçoando o garoto, e mais uma vez nosso garotinho riu, questionando por que não o afastou do livro. Ele estava certo sobre uma desconfiança. Ela não podia tocar diretamente naquele livro. E o espírito apenas mandava cuspir logo a capa a qual tinha mastigado. E Guion apenas continuava, mas sentia que o sangue que engoliu anteriormente estava se revirando em seu corpo. Algo de estranho estava acontecendo. É a mesma sensação de quando comeu uma erva venenosa da primeira vez, mas era mais doloroso do que isso. É a imensa fúria do espírito à sua frente. O rancor dela era desesperador e estava correndo nas suas veias. Logo, o nosso garoto maluco engoliu uma parte daquela capa de pele. Então foi transportado a outro lugar, um mundo cheio de sangue e cadáveres, um campo sem fim de corpos. E à sua frente estava o espírito de sangue, que estava tentando erguer a espada contra uma figura à sua frente. Ele não conseguia ouvir nada do que estavam dizendo, mas consegue sentir a raiva pelo olhar dela. Um homem com longos adornos na cabeça estava rindo em um trono logo à frente, e poucos segundos após isso, a mulher foi o atacar com máxima vontade. Porém, tal homem apenas moveu sua mão e arrancou o coração da mulher e o explodiu logo à sua frente, a arremessando para longe. Essa apenas ficou caída no chão, enquanto os subordinados daquele homem a rodeavam, e todos puxaram pequenas adagas e começaram a esfaqueá-la sem piedade e sem parar. Prota apenas observou toda a situação. Essa é uma memória do espírito, a memória da morte dela, e no lugar do corpo acabou surgindo este livro. Então, Guion acordou de repente, e uma linha saía de seu peito e ia de encontro com o espírito. E a mulher apenas berrava confusa, porque havia se tornado um familiar. Vendo isso, Guion se perguntou em como ficaria a situação do seu monge demoníaco com essa nova ligação. E bom, o pobre coitado estava chorando do lado de fora. Já na sala, o prata se apresenta, dizendo seu nome e tudo mais, e a mulher parecia um tanto aborrecida, tanto que estava em pura raiva e chamando o garoto de mortal e estúpido. Agora ela não poderia atacar diretamente ele, já que era seu mestre. E já que ela não queria revelar seu nome, Guion decidiu dar o nome de Espírito Azul,
e notou que não poderia domá-la com violência, então vai convencê-la a se aliar aos poucos. Voltou a pegar o livro e questionou ao espírito o que teria naquelas páginas. E ela só diz que está ocupada e não é para perguntar nada e nem encher seu saco. Quando Guion voltou sua atenção, viu que as páginas estavam escritas com sangue. Sua curiosidade subia cada vez mais. Um livro de pele humana e de sangue, mas não entendia muito bem as escritas, e o espírito apenas deu uma risada ao notar isso. Mas de repente, o prota começou a recitar as palavras do livro mesmo sem entender completamente o significado, o que deixou o espírito de olhos arregalados. Mais uma vez, a energia ao redor começou a se manifestar e ser direcionada a ele. Recitou que o demônio fica no caminho do bem, mas o sangue supremo tem o poder de reverter tudo. Com isso, a energia que o rodeava prendeu sua mão naquele livro, e o espírito logo questionou em como o garoto fez aquilo. Com isso, um ar negro começou a ser expelido do livro, e o espírito de sangue mandou parar de respirar agora, precisava esvaziar a mente e não pensar em absolutamente nada. Fazendo isso, o livro acabou descolando de sua mão em um instante, e mais uma vez a mulher ficou impressionada. Foi muito rápido como Guion desfez o ritual de ligação. Não, na verdade, era até um milagre que ele conseguiu executar este ritual. Estava testemunhando algo inédito que nunca viu antes. O prota, após manifestar essa energia, voltou ao normal e perguntou o que de fato aconteceu ali. E o espírito acabou explicando que essa situação foi porque o garoto não tinha poder para controlar o ritual de ligação. Ainda informa que só explicou isso porque poderia ser machucada no processo, não era pelo garoto. Explica que o ritual de ligação é juntar as coisas e ligá-las. É basicamente manipular a própria natureza de algo à sua vontade. A situação aconteceu porque estava tentando manipular o vazio, e o que interno não entendeu isso. Então apontou na direção do homem morto ao chão e pediu para testar nele. Guion questionou em como que deveria fazer isso, já que não era um artista marcial. E bom, o espírito acabou dando as dicas. Com o homem estirado à sua frente, voltou a repetir o ritual de antes sem colocar a mão no livro. Agora, sentia um calor viajando pelo seu corpo e indo até as palmas. Seu ki estava quente. O espírito continuava o guiando e explicando o que precisava ser feito em cada etapa. Pelo que o prota se recobrou, o guarda havia dito que demorava muito tempo para reunir ki interno. Mas o que estava fazendo agora era justamente absorver a energia dos outros. Assim, poderia reunir o ki mais rápido que um artista marcial convencional. Sabe que pode ficar mais poderoso em pouco tempo. Porém, ao se erguer, a energia se dissipou e ficou sem entender nada. E o espírito explicou que é assim que o ki funciona. Por isso que precisa de um método especial para juntar a energia, tipo a cultivação. Senão, toda a energia reunida vai escapar. Além de que a energia no corpo das outras pessoas sempre pode mudar de natureza, então era impossível coletar o ki desta maneira. Ouvindo tudo isso, o prota deu uma brochada, porque achou que ia ganhar um hack cabuloso assim do nada. Mas, como não é de todo mal, ela deu a dica que a técnica de ligação é apenas o básico das ditas 8 técnicas do pensamento, e que agora deveria concentrar ki em sua mão e circular o corpo. Era só imaginar, tentar reproduzir isso em suas mãos. Mas mesmo dizendo isso, ela sabia que era praticamente impossível um garoto, que não é um artista marcial, reproduzir essa ideia. Mas, para a surpresa de 0 pessoas, ele conseguiu reunir o dito ki disperso em sua mão, e até mesmo testou em um soco no pilar à sua frente, o que causou um belo de um estrago destruindo a estrutura. O espírito já estava cansada de ficar surpreendida, já viu diversos indivíduos talentosos em toda a sua vida, mas nunca alguém como ele. Guion se virou e entendeu por que as pessoas adoravam artes marciais. Com esse tipo de habilidade seria muito mais fácil matar as pessoas. E bom, o espírito entendeu. O garoto viu a essência das artes marciais antes de tudo. Treinar o corpo, a mente, tudo isso é besteira. O ponto principal das artes marciais é com quanta eficiência se mata um oponente. Guion pediu pela próxima técnica, e antes do espírito revelar, virou de costas indignada, já que ia contar o segredo sem querer. Se sentiu igual aqueles velhos mestres que são obcecados pelos seus discípulos. A dúvida de Guion é sobre a energia que não foi dispersada e estava circulando em suas mãos. Mas não vai perguntar isso, não parece que a mulher vai respondê-lo. Então, somos levados até o pavilhão da Fênix. Esta é a guerreira de escolta de Soki.
Ela entrou neste grandioso prédio e lá haviam diversos talismãs e estátuas que prendiam os espíritos. Um lugarzinho bem sinistro. Um fogo se acendeu no meio da sala e a garota falou com a sala que o xamã Myoshin foi morto pelo terceiro mestre da mansão Moki e, como pedido de desculpas, está deixando na mesa um saco de dinheiro. E vão propor um novo acordo, uma nova tarefa: dobrar este pagamento se matarem o terceiro jovem mestre. A chama à sua frente se apagou, e isso simbolizava que o pedido foi atendido. Ao sair do pavilhão, a garota notou um ar nojento. Mesmo não tendo ninguém naquela sala, parecia que estava sendo observada de todos os cantos. De repente, dentro do pavilhão, diversos xamãs encapuzados saíram das sombras e observaram o corpo de Myoshin. E todos concordam que aquilo foi um assassinato, e até mesmo dizem que o terceiro filho da mansão poderia estar possuído por um espírito. Um deles questiona se este garoto poderia ter feito um espírito de familiar, e a figura que estava no centro de todos diz ser impossível. Espíritos malignos não se tornam familiares, são seres de puro ódio. Ordena que a morte de Guion Moki estava decretada, assim como exorcizar o espírito que acompanhava. Na manhã do dia seguinte, Gotian, que estava cheio de sono, vai até o quarto do jovem mestre, levando um braseiro de chamas, e até questionou do porquê precisava daquele troço ali. E Guion revelou ter algo para queimar, e tira da mesa o manual secreto da mansão da espada Moki. Antes mesmo do guarda falar, o garoto já estava rasgando as páginas e isso deixa o cara maluco. De fato, esse moleque é um maluco desgraçado. O manual secreto é tipo uma relíquia da família. Ou melhor, não só da família, das artes marciais. O guarda perguntou do porquê isso. E o prata revela que já leu os livros, guardou todos os segredos em sua caixola. E ainda avisou que o manual que sobrou é para entregar ao seu segundo irmão e a Madame Soki. Isso porque quer uma família pacífica, tranquila, unida, mas diz isso com um olhar bem maldoso. Vamos até o Guarda-Khan, que estava em sua rotina matinal e feliz com as mudanças diárias, porque quando mudar de soberano, vai se tornar o ancião desta família. De um órfão acabado, triste e solitário, para um assassino cruel e violento, até um ancião de uma renomada família de espadas. Logo atrás, a porta se abriu e um dos guardas avisou que o segundo mestre o estava chamando. E rapidamente ele foi de encontro com o maluco, que logo estava cuspindo de nervoso em Khan. Isso porque mandou um de seus homens atrás do seu irmãozinho. E este homem não voltou, nem mesmo tem sinais dele na mansão. Arremessou uma vasilha na cabeça de Khan, como que ousou mentir para o segundo filho desta grandiosa família. Khan não entendeu a situação direito, mas jurou pelo seu braço direito a sua vida como um artista marcial, que iria encontrar tal guerreiro que foi atrás do terceiro mestre. Eunpi gosta disso e manda encontrar seu homem. Ele era valioso, mas se falhar não vai querer apenas o braço, vai querer a vida de Khan. Sendo assim, o guarda vai em direção à casa do terceiro, e em pensamentos diz que nada deu certo, desde o momento que aquele substituto maluco matou o mestre original. No caminho, topou com Gotian e logo pegou em seu pescoço levando até a parede, isso porque havia ordenado a não tirar os olhos do pirralho por nenhum momento. Mas enquanto discutia, viu o manual em meias roupas e pegou o livro. Seus olhos ferviam ainda mais em raiva, questionou o que diabos estava fazendo para ter aquele manual em suas mãos. E ao redor, os serviçais apenas viram a cena de sangue voando. Isso porque Khan nocauteou o guarda Gotian e o arrastou para dentro da casa do terceiro mestre, o arremessando para dentro do quarto do garoto enquanto fazia maior estradalhaço. O prota, por sua vez, e gentileza, apenas deu bom dia a seu amigo, que não via há alguns dias. E a tensão na sala apenas subia. Khan mandou o garoto se explicar sobre tudo o que estava acontecendo, e só de olhar para este rosto ele já ficava puto. Então, pegou o prota pelo pescoço e o levou para a parede, questionando o que teria feito, onde estava o homem desaparecido, e Guion apenas brincou. Como ele, o terceiro jovem mestre, aquele que perdeu suas artes marciais, poderia fazer algo contra um grande artista marcial da sua família? Ao ouvir isso, Khan notou que foi a mesma frase que disse ao segundo mestre. Então sacou sua adaga, agora tinha certeza que este moleque tinha feito algo, e a fúria em seus olhos estava nítida. Guion gargalhava alto em um tom bem sádico. A adaga passou, porém não matou o prota, apenas cortou uma parte lateral de seu pescoço. Khan caiu de joelhos e estava em fúria, mas ao mesmo tempo triste. Isso porque sacrificou sua vida inteira para este momento,
Faltava tão pouco para conseguir chegar a uma boa posição, mas por conta deste maldito impostor, tudo foi arruinado. Ainda avisa que vai precisar matar o garoto, isso porque, independente do que faça agora, se voltar de mãos vazias, vai ser morto pelo segundo mestre. Mas tem uma boa ideia. Pede a outra metade do manual secreto. Se tiver isso, com certeza pode voltar ao segundo e ser recompensado. Ameaça o prota com a adaga, que se não colaborar, vai matá-lo de maneira bem dolorosa e triste. Guion decide colaborar, o que deixa o guarda bem feliz, e acaba colocando suas mãos sob as de Kan, alegando que está com o manual. O restante do manual está em sua cabeça, memorizou tudo. Agradece ainda por ter estendido a mão e utiliza do ritual de ligação. Kan sente toda a sua energia ser sugada até o garoto à frente. Essa é uma boa cobaia para o prota, se divertia enquanto testava a nova habilidade. Kan ainda conseguia usar a outra mão, então desferiu um golpe com a adaga, e isso fez abrir espaço, assim encaixando um chute que fez o prota voar para trás. Observou sua mão por um momento, e não conseguia sentir seu ki circular por ali. Ao olhar para o garoto, o mesmo estava com uma visão sanguinária, dizendo que precisava achar outra maneira de matar um artista marcial de primeira classe. Tomado pela raiva, Kan correu na direção do terceiro mestre e, com os olhos tomados pela euforia, o prata convocou o monge demoníaco, que agarrou o braço de Kan e deixou a lâmina cair diretamente em suas mãos. Sendo ainda mais sádico, decidiu revelar o monge demoníaco para o guarda, e olhando aquela criatura demoníaca, Kan se apavorou por completo. Mas não parava por aí. Guion decidiu começar a esfaquear o guarda no peito, devolvendo o favor da facada anterior. Kan cambaleou alguns passos para trás. Isso era ruim, o local da facada era bem perigoso. Se remover sem cuidado, vai sangrar até a morte. Não entendia como isso aconteceu. Uma parte de seu ki foi tomado pelo garoto e ele também estava usando uma arte sinistra que não deixava chegar perto. Kan ainda tinha uma carta. Sim, ele tinha. Revelou o veneno que deu anteriormente. Sem o neutralizador, ele iria morrer. Então pediu para o garoto que deveriam negociar. Daria o antídoto definitivo e dinheiro para ir embora o quanto antes. Mas logo caiu no chão cuspindo sangue. Tinha algo estranho, mesmo circulando seu ki dentro do seu corpo, algo estava se remexendo. Isso podia ser veneno. E Guion revelou que no momento que foi esfaqueado, seu sangue voou no quarto e na adaga. Então decidiu contar que o seu sangue era bem venenoso. Contou sobre os venenos que ingeriu na sua infância e que o veneno a qual tomou do guarda não teve efeito algum, ou seja, não existem negócios para eles. Afinal de contas, não precisa de um antídoto. Na cabeça de Kan só passava um pensamento: a morte. Estava tremendo de frio, mas ao mesmo tempo seu corpo estava quente por conta do veneno. Nesse instante, Kan fez o impensável. Se ajoelhou, pediu por piedade, à frente do prota. Jurou por tudo que se tornaria um vassalo, um subordinado, um empregado que lamberia os pés do jovem mestre, só queria sobreviver um pouco mais. Guion gosta disso, e dá um pouco de esperança a Kan. E este pouco de esperança foi esmagado em seguida, afirmando que se tivesse começado a conversa assim, teriam sido aliados. Mas não, chegou com más maneiras. Ainda avisou que Kan não tem lealdade alguma, mudava de lado conforme fosse melhor para seus desejos pessoais e egoístas. E aos poucos o veneno começou a tomar conta do corpo de Kan, e ele se contorceu até o último segundo, por fim, morrendo ali mesmo. Eventualmente, Guion ia matar o guarda Kan, mas foi um pouco mais rápido do que esperava. Talvez isso foi a sua sorte. Se pergunta se deve matar Go-chan enquanto ainda está no chão e inconsciente. Não. Este homem parece ser útil, afinal confrontou Kan, que era um guarda muito mais poderoso. Então manda Go-chan acordar, e o figurinha se levantou totalmente assustado. E até mesmo elogiou Go-chan por guardar segredos. Estava gostando cada vez mais dele. Logo ordenou que todos saíssem do prédio. Vai lidar com o corpo do guarda Kan pessoalmente. Então iniciou o ritual de ligação mais uma vez. Sentia a energia interna do corpo dele, mas não era isso que desejava. Lá embaixo, bem lá embaixo, sentiu algo denso. Acredita que isso seja o Ki da morte. É isso que está buscando. E a mesma sensação foi sentida enquanto revirava a energia dentro do corpo. A sensação é diferente do Ki normal, que é caloroso. Essa energia era fria e estava se juntando ao seu corpo aos poucos. É uma sensação parecida de quando matava as pessoas. E para coletar mais essa energia, precisa matar mais pessoas. De longe, os familiares estavam lado a lado, e o espírito de sangue comentou com o monge, que entendeu do porquê ele os controlava.
Aquele garoto era um monstro. Horas depois, já na sala de Eun-Pi, um dos seus homens chegou fazendo maior alarde. Tinha uma emergência, avisou que o guerreiro Khan tentou matar o terceiro jovem mestre. Mas o mais importante é que o terceiro anunciou que foi obra do segundo. Ou seja, Eun-Pi foi o mandante deste assassinato. Isso enfureceu completamente o segundo, que estava com a espada em punhos. É dito que o guarda Khan desapareceu depois da tentativa de assassinato. Ele foi parar lá nas catacumbas. Eun-Pi estava pronto para ir confrontar seu irmão, mas um de seus homens avisou para deixar as coisas como os outros. É mais fácil apenas dizerem que a organização a qual o guarda Khan era afiliado decidiu tirar ele de cena, já que ele era um ex-assassino. Fazia sentido esta ideia. E até mesmo sugeriu ir conversar com a organização a qual ele fazia parte do passado, porque esta é uma das 3 maiores organizações de assassinos, a seita dos assassinos voadores. Eun-Pi gosta de como essa conversa estava indo e admitiu a boa ideia. Então, voltamos ao Prota minutos depois. Ele estava tentando reunir a energia para formar um núcleo, assim como estava no manual, porém apenas resultou em falhas. Toda vez que fazia isso, seu Ki se dividia em 2. Até mesmo chamou Go-chan para tirar essa dúvida, e o guarda imaginou diversas maneiras de ensinar, mas tem certeza que se for rude, o mestre vai espancá-lo. Deu a ideia de checar o corpo do Prota, porque esta era uma maneira de injetar energia e verificar se os meridianos estavam bloqueados. Então, ficaram na posição de transferência de energia, e Go-chan iniciou o processo. Mas, no instante que injetou a energia, sentiu uma sólida e poderosa energia dentro do corpo do garoto. Não havia nenhum bloqueio, seus meridianos eram abertos e completamente suaves. Talvez nem mesmo o mestre em artes marciais poderia ter tanta facilidade de circular o Ki interno assim. Sentiu uma energia estranha dentro do corpo, algo frio e sinistro. Tentou seguir esta energia, mas em algum momento foi repelido e mandado embora. E neste momento, o Prota sentiu que a energia foi dispersada, e questionou se era por conta disso o seu problema de criar um núcleo. E sim, o guarda afirmou que se a energia for dispersa desta maneira, ele não vai conseguir reunir o suficiente para criar o núcleo. A energia próxima do núcleo do jovem mestre era bem sinistra, e não tinha ideia do que era aquilo. Sinceramente, isso não parecia ser Ki, mas sim o oposto. Bom, isso era só uma hipótese, algo que passou em sua mente. E parando para pensar, o guarda tinha razão. O Ki normal era quente, acolhedor, e este Ki da morte é frio, e de repente tem a ideia de circular a sua energia na direção oposta. Go-chan berra que isso era maluquice, poderia ter um bloqueio e até mesmo levar à morte, mas de repente foi pego por correntes de sangue que o prenderam. E o espírito de sangue apareceu, pedindo para fazer silêncio. Parece que ela sabia de algo. Ela sabia que se o humano morrer de alguma forma que não tenha ligação com o espírito, ela estaria livre do contrato de familiar. Então estava com seu arsenal de sangue ao redor do Prota, esperando que a circulação falhasse e ele morresse, para que assim pudesse estraçalhar seu corpinho sem vida. Então vamos até a casa de Sok, e lá estava a Lua Nova, uma xamã enviada do pavilhão da Fênix. Só que não via tanta graça nessa figurinha, uma mulher e tão nova assim. Ainda se questiona do porquê trouxeram o corpo do velhote junto. A xamã alega que o corpo de Myoshin vai ser importante para rastrear o espírito que o matou. Mas uma coisa ela deixa bem claro, que o terceiro jovem mestre da mansão tem que morrer. Só que solta uma risada, avisando que não gostou da xamã quando viu ela da primeira vez, mas agora estava a amando. Essa era uma ideia genial. A xamã então convocou o ritual para localizá-lo, utilizando a técnica do contrato veloz, e apunhalou o corpo de Mio com uma adaga adornada. E o corpo do velhote começou a se remexer de dentro do caixão, e de sua boca começaram a sair milhares de mãos e que foram atrás do responsável por sua morte. Atravessaram desde a casa da Madame Sok e foram até a direção do terceiro mestre que estava em meditação. O espírito de sangue apenas observou a técnica indo até seu mestre, enquanto o monge demoníaco se colocou como uma defesa para o Prota. Essa técnica era o assassinato reverso, ou seja, toda vez que a xamã esfaquear o velhote, quem vai levar o dano vai ser o terceiro mestre. Só que estava se contorcendo em tesão só de imaginar a dor de Guion. A cada facada ela se contorcia ainda mais, me levando a questionar os princípios morais e ficar bem difícil de explicar isso aqui pra vocês, viu? Porque essa véia aí tá com literalmente tesão em matar um adolescente, mas enfim. O espírito de sangue se encheu o saco disso,
e estava interessada na criatura inferior que estava a incomodando, então reverteu aquela técnica com seu golpe. Como que ousavam mexer com sua presa? Guion é seu e só seu. Vai matá-lo pessoalmente, então utilizou das técnicas de sangue para reverter o ataque mais uma vez, e isso causou uma explosão no local a qual a xamã estava, fazendo tanto ela quanto o corpo de Myoshin saírem voando. A xamã sentiu este impacto em seu corpo, isso não era só um espírito de nível amarelo, e pediu para Sock aumentar o pagamento, pelo menos 1000 moedas de prata, isso porque vai arriscar a sua vida para este combate. E explicou que um espírito amarelo pode ameaçar a vida de uma pessoa, mas este ataque foi muito mais forte do que um espírito amarelo, e chama isso de desastre. A maioria dos xamãs não consegue lidar com o amarelo, quem dera um ranking maior. Só que concorda, vai pagar o quanto pediu, mas era bom se livrar daquele garoto insolente. A xamã revelou que eles também têm ranks, começando dos mais altos que são os divinos, o sol, a lua, o talento, as trevas e o portador. E ela diz ser 2 níveis acima de Myoshin. Ela era de um ranking talento. E quando removeu suas vestes também revelou ser uma das poucas xamãs do pavilhão que consegue lidar com espíritos familiares. E das sombras surgiu uma criatura única. Agora seus olhos estavam brilhando em amarelo. E decidiu ir atrás do terceiro mestre pessoalmente. Voltando ao quarto, o espírito de sangue interferiu nisso porque se o garoto tivesse sido afetado por influência externa, ela seria ferida também. Mas antes de continuar pensando, ficou em choque, porque ao seu lado sentiu o Ki da morte se propagar. Como que uma pessoa viva conseguia coletar o Ki da morte? De fato, este garoto não é normal. É um garotinho que não sabe nada de artes marciais e que consegue aprender tudo muito rápido. Não quero admitir isso, mas está começando a ficar interessada nele. De repente, o Prota acorda e parece ter descoberto a resposta. Era circular a energia interna ao contrário. Não formou seu núcleo ainda, mas entendeu a energia que o rodeava. O espírito questionava se Guion estava vivo, e ainda questionou como que conseguia coletar o Ki da morte. Mas antes de qualquer coisa, Prota perguntou o que aconteceu com seu quarto, para estar toda esta bagunça. Até mesmo Gochan estava no chão desacordado. Ela não quis responder, mas o monge foi logo contar todas as fofocas e botar a culpa na mulher. O espírito explicou que o salvaram de um assassinato reverso, e antes de explicar sobre o que seria, um berro que vibrou o prédio foi dado do lado de fora. E no quarto uma infestação se iniciou. O espírito de sangue brincou que este era o espírito da montanha, a besta perfuradora. E milhares de insetos começaram a invadir o seu quarto. É dito que os espíritos da montanha são chamados de Time, e os do mar são chamados de Morio. E os espíritos que causam os grandes desastres são chamados de Time Morio, combinando a ambos. E um destes era a besta perfuradora. Era um pássaro com cauda de cobra e tinha o poder de atrair insetos. Para a xamã da lua, Mil era seu querido discípulo, por isso estava indo com tudo. O Prota decidiu ir acordar Gochan, que tinha caído no soninho, e o cara já acordou com uma infestação de insetos à sua volta. Era só um descuido, e todos os insetos poderiam os comer vivo ali mesmo. O espírito de sangue questionou o que o garoto faria. Ela não vê motivos para ajudar, mas se Guion oferecer seu corpo para ela, talvez possa o ajudar. Mas o Prota só recusa, decide que todos vão morrer ali juntos. E o espírito decide fazer uma aposta. No momento em que Guion estiver à beira da morte, vai perder a aposta, e é neste momento que ela vai tomar seu corpo. Mas se conseguir sair dessa situação, vai o ajudar sempre e de maneira bem proativa. O garoto ri, e enquanto esmaga um dos insetos, pede para que isso seja sincero da parte dela. Logo manda o guarda encontrar algo inflamável, vai tocar fogo no lugar inteiro. E de longe viu o lampião e decidiu usar o ritual da ligação para atrair para perto. Ao fazer isso, o guarda se assustou ao ver a cena, mas antes de explicações, o Prota abriu o objeto e imaginou que quem mandou estes insetos deve ter sido a Madame Sock. E vai aproveitar enquanto ateia fogo no prédio para ir atrás do culpado de enviar estes insetos. Mas antes de Guion atear fogo, uma enxurrada de insetos parou aquele pano. Isso foi causado pela ordem da xamã. Com seu olho branco, ela tinha a habilidade de ver tudo que os insetos também podiam ver, o chamado Mundo do Ki. Então ela decidiu explodir a parede usando os insetos, e logo encarou o Prota frente a frente, e observou que o garoto tinha 2 linhas de sangue, e logo acima o monge estava bem na sua direção para atacá-la. Porém, ela usou o decreto veloz, jogando o monge para o chão e pisou em sua cabeça, o chamando de inútil. Isso é porque ela podia ver tudo.
Até mesmo arremessou um talismã de relâmpagos em Gotian para o ator do ar. Então ordenou que seu familiar matasse o garoto na cama. E assim o pássaro negro enviou todos os insetos. Guion recebeu este ataque e foi mandado para trás. À sua volta, os insetos estavam formando uma barreira intransponível. A xamã estava tentando entender essa situação. Parece que superestimou o garoto. Então deu as costas. Não queria ver a cena do corpo todo devorado. Mas antes de ir, sentiu algo bizarro, e ao fundo o enxame de insetos começou a cair lentamente. E entre meio a eles, o Prota estava se esfaqueando, fazendo seu sangue venenoso jorrar para todos os lados. À medida que os insetos consumiam este sangue, morriam imediatamente. Guion colocou a mão cortada sobre sua cabeça para todo o sangue se espalhar por igual. Sem dar tempo da garota pensar, avançou com a adaga em sua direção. Ela conseguiu desviar ao se jogar para o chão, e neste meio tempo mandou seu familiar atacar o garoto. Precisava de tempo para invocar algum feitiço poderoso. Do lado do Prota, ele utilizou da técnica de ligação e puxou o familiar da xamã até suas mãos. Ela imediatamente interrompeu a canalização da técnica ao ver esta cena, e o Prota estava com o familiar da xamã em suas mãos. E ela estava sentindo dor. Nunca aconteceu isso, é como se a dor que seu familiar sentisse fosse transferido para ela. E ao olhar o mundo do Ki, viu o que estava acontecendo. Aquele garoto estava absorvendo o Ki demoníaco do seu familiar, e isso não podia ser real. Este Ki maligno poderia matar um ser vivo. O Prota só pegou este bicho para impedir de voar livremente, mas de maneira inusitada tinha muita energia maligna dentro dele. Era muito mais energia do que uma pessoa normal que matou. Tinha o bastante para criar um núcleo agora mesmo. A xamã pediu para parar. Se continuar a fazer isso, seu familiar seria morto. E o Prota apenas deu uma leve risada. Do lado de fora, Sok estava aguardando o desfecho. Precisava garantir a morte do terceiro filho e também colocar as mãos no manual secreto. Uma de suas subordinadas apontou na direção a qual o xamã estava vindo. E um baita sorriso saiu da cara da madame. Finalmente aquele pivete maldito tinha morrido. E agora seu filho poderia ser o sucessor do mestre da mansão. E de maneira bem estranha, a garota parou na frente de todos e pediu desculpas, berrando. Mas os xamãs do pavilhão da Fênix não poderiam matar Guion Mok. Ela fez isso porque o Prata mandou fazer. Era a única maneira de fazer a madame Sok não contratar outro xamã maluco para vir o matar. Era expondo ela para toda a mansão. Se fizer isso, vai deixar o familiar e a garota sair com vida. Sok mandou nunca mais fazer nenhuma solicitação ao pavilhão da Fênix. O terceiro mestre Guion não estava possuído por espíritos. A xamã berrava tudo isso em alta voz, e neste momento toda a mansão começou a se acender. Todas as pessoas que moravam lá fizeram questão de escutar que a Madame Sok queria matar o filho do mestre da mansão. Com isso, os próprios artistas marciais que protegiam a família e são devotos da mansão estavam se dirigindo até a Madame. E ela sabia o que isso significava. Fodeu. Para a xamã, ela sabia que não poderia voltar para o pavilhão, daria a confiança dos seus mestres e discípulos. De longe, o Prota apenas acenou para ela, e antes de libertá-la, tinha algumas dúvidas para matar, e a chamou para seu quarto mais uma vez. E suas dúvidas eram sobre as pessoas que controlam espíritos, como o monge demoníaco e o papagaio negro que ela possuía. A garota encarou o Prota e tentava entender como ele conseguiu aquele monge, que era um espírito com tanto ressentimento e ódio, e tinha aquele outro familiar a qual ela não viu ainda. Ela explica que existem 6 níveis de Time Moriô: as bestas sinistras, as estranhas, as míticas, as demoníacas, as sagradas e por fim as divinas. E quanto mais alto o nível, maior o perigo e o nível do desastre. Uma besta de mais baixo nível é um desastre por si só. Ainda revela que o pavilhão da Fênix tem 3 mestres que podem controlar familiares. Um deles era Gol, e sabe que o nível de seus poderes é de Cataclisma. O outro é o próprio mestre do pavilhão, e não sabe nada sobre seu nível de poder, mas com certeza é maior do que um Cataclisma. Mas tem certeza que ele não possui uma besta sagrada ou divina, isso porque estas só existem nas lendas. Poucas pessoas na história tiveram esses familiares, e retira da manga um livro que explica sobre tudo isso e vai dar de presente por poupar seu papagaio. Em pensamentos, Guion deseja ter uma besta de alto nível agora. Arremessou o papagaio no colo da garota, a permitindo ir embora, e com isso a garota apenas se foi toda emburrada. Era um excelente dia, porque, lá no meio da mansão, a Madame Sok foi presa pelos homens da família, e seria posta em observação. Além de que ele também conseguiu o Ki da morte ao absorver uma parte daquele papagaio negro da garota. Tinha certeza que conseguiria criar um núcleo agora.
Go-chan questionava se estava tudo bem, afinal a xamã poderia em algum momento voltar para buscar vingança. E o Prata responde que estava tudo ótimo, porque agora tinha outra promessa para ser cumprida. E logo vamos até a xamã, que estava carregando seu familiar no colo e em sua mente a raiva transbordava. Porém, tomou um susto com uma voz que apareceu do além. Sentiu uma dor se aproximando. Isso era uma técnica aterrorizante de reversão de dano também. Sentiu um arrepio, e isso não era um espírito comum. Como que isso poderia existir neste mundo? O espírito de sangue surgiu logo à sua frente e elogiou a beleza da garota, mas a xamã nem conseguia mais reagir. Isso porque não conseguia respirar. Estava sendo sufocada de dentro para fora, resultando assim em sua morte. Voltando até a mansão, a Madame Sock estava passando por um interrogatório e ela berrava que não tinha culpa em nada, foi coisa do terceiro filho. Mas à sua frente o homem ordenou que ficasse quieta, e assim ela fez. Este é Sang Wong-baek, o mestre externo da mansão. Este é tipo o segundo no comando da parada. E tá por dentro de tudo o que aconteceu. Ainda questiona que tipo de bagunça a Madame estava tentando fazer nos últimos dias. E não vai deixar este incidente passar, vai realizar uma investigação. E era bom só que cooperar. Claro que vai investigar tudo. Ela, o segundo filho e, claro, o terceiro também. Ao ficar sozinho na sala, tenta imaginar do porquê só que o segundo mestre tentaram matar o terceiro. O terceiro filho é bem amado pelo mestre da mansão, porém ele era fraco e incapaz de usar técnicas marciais. Talvez tenha um motivo para querer ele morto. Quando o interrogou mais cedo, sentiu algo estranho. Não estava se comportando como de costume. Ele sempre foi bem arrogante, mas agora foi bem complacente. Alguma coisa estava definitivamente estranha, então decide investigar por conta própria. Voltamos no meio da noite ao quarto do Prota, e lá o espírito de sangue finalmente retornou e observou o seu mestre meditando com toda aquela energia da morte ao seu redor. Estava bem interessado nele agora. Um humano criando um núcleo com o Ki da morte. Logo o Prota acorda e dá uma risadinha em ver que seu familiar estava preocupado. E logo ela que estava desejando a morte deste corpo. Ainda pede se o espírito poderia confirmar a criação do seu núcleo. E claro que o espírito de sangue riu. Era impossível um garoto criar um núcleo em apenas um dia. Mas ao tocar no corpo de Guion, onde fica o real núcleo inferior, ela não conseguiu atravessar seu corpo, o que era bem estranho, afinal de contas era um ser astral. Então fez o mesmo com Go-chan, e o guarda a corou com uma dor aleatória em seu núcleo. Então não parecia ser um problema com ela, mas sim com Guion. E antes dela dizer como poderiam verificar, alguém bateu à sua porta. E era o Wong-baek do outro lado pedindo por um momento. O Prota fica em dúvida do porquê ele teria vindo ali. Esse é um dos homens mais leais da mansão. Todos confiam nele. As pessoas dizem que quem ele apoiar se tornará o próximo patriarca da família. O mestre externo entra na sala e fica feliz em ver o garoto bem, e rapidamente pede desculpas por todo o incidente. Isso porque a proteção da mansão é uma das suas responsabilidades. E o Prota informa que não foi nada. Assim, o Wong-baek se ergueu e também ergueu a mão rapidamente. Mas deu apenas uns tapinhas no ombro. E ainda questionou onde estaria a adaga que o deu. Aquela adaga era importante, já que deu uma a cada jovem mestre. Guion responde que estava escondido no armário. Não, na verdade, nem se lembrava de ter recebido uma arma do mestre externo. E neste momento, o Wong-baek ergueu seu punho em uma cena de violência e explodiu a cama ao meio. Enquanto o Prota voava para cima desviando, repentinamente todos seus pontos de pressão foram suprimidos velozmente, e o mestre externo explica que o garoto cometeu muitos erros. Primeiro, o terceiro mestre sempre foi arrogante com as pessoas abaixo dele. Em segundo lugar, depois de ter sido espancado pelo quarto mestre, o real terceiro sempre recuava quando iam ameaçá-lo de violência, com o exemplo de erguer a mão. Mas vendo a posição do garoto, foi muito tolerante, e nem mesmo recuou. Agora, com os meridianos bloqueados, não poderia se mexer mais, então ordena que confesse tudo, onde estaria o verdadeiro jovem mestre. Porém, o Prota conseguiu ficar de pé, e agora, com o espírito de sangue o apoiando, a convocou. O Wong-baek sentiu uma dor em seu coração, é como se algo o segurasse. E de trás, o espírito brincou que, se levantar a mão, será morto. Vendo a situação por inteiro, e agora conseguindo encarar a energia do Prota, o espírito ficou orgulhoso, porque de fato o garoto formou um núcleo de energia com o Ki da morte. Isso era assombroso. Ela continuou a falar em como o garoto ficaria na mansão agora, já que foi descoberto pelo mestre externo. E o Prata tem a brilhante ideia de mandar o monge demoníaco possuir o Wong-baek.
Enquanto era dominado, Wang Baek apenas pensou que deveria ter ignorado tudo isso, sentiu algo estranho. Então mexeu em algo pior do que imaginava. Logo, foi possuído pelo espírito maligno. Eu sei que vocês querem saber o desfecho disso aqui e o que esse pequeno demôniozinho vai fazer daqui pra frente. Mas para isso eu preciso medir a febre dessa obra, né? Então aí, me diz o que você tá achando, coloca nos comentários. E também não se esquece de curtir, e se você não for da família, pô, desce o dedo aí em se inscrever. Dito tudo isso, um forte abraço do tio e até o próximo vídeo.